Gasly começou a semana com muita confiança. Alonso faz comentários sobre as temporadas. Sauber terá sua grande chance em Miami. Bortoleto comenta a respeito. Ferrari volta a falar sobre seu desempenho, mas não esperava um comentário pesado do Leclerc sobre a equipe. Piastri começa a se impor e faz comentários sérios sobre uma disputa interna na McLaren. Red Bull surpreende e vai trazer atualização para Miami. Não tão parado não, hein? E George Russell crava o maior medo da McLaren. Bem-vindos ao canal Treta F1. Após um fim de semana sem Fórmula 1, entramos em uma semana que tem Fórmula 1. E nesse vídeo vamos para as principais e mais relevantes notícias do mundo da Fórmula 1 de sábado, domingo e também desta segundona, dia 28. Todo dia, no final do dia, aqui no canal você confere as principais informações da maior competição do esporte a motor do planeta. Aqui é sem enrolação, sem achismo, sem especulação e sem rumor. Aqui prezamos pela qualidade da informação. E também as melhores análises técnicas das corridas. Já estou produzindo a corrida inteira do Bortoleto lá na Arábia Saudita. Vou postar essa semana, hein? Meus amigos, vocês não fazem ideia o que Bortoleto passou naquela corrida. A Alpine, atual nona colocada no campeonato, ou seja, antepenúltima, já teve dias melhores na Fórmula 1. Ano passado, por exemplo, foi a melhor das outras, terminou em sexto colocado, e Gasly teve um papel de protagonismo na equipe. E hoje, ele amanheceu com bastante confiança, achando que a partir do ano que vem, a Alpine vai ter o que é preciso para disputar vitórias. Ele confia que por ser uma equipe de fábrica, lembrando que a Renault e a Alpine é praticamente a mesma coisa, tá? A Renault, entre aspas, está na Fórmula 1 há muitos anos e conquistou títulos. E também é fabricante de motores. Então, segundo essas condições, Gasly tem muita confiança, dizendo que está numa equipe grande, que não tem limites para o desenvolvimento e força de vontade. É o piloto que pode traçar os seus próprios limites, porém a equipe vai sempre desenvolver e investir o máximo, e ele confia que pode ser campeão mundial ano que vem, porque a Alpine vai investir pesado na Fórmula 1. E aqui, pessoal, no final da entrevista ele deu um spoiler pra gente, dizendo que se fosse ele na equipe, ele colocaria todos os caras e todo o dinheiro focado no ano que vem. Terminaria o campeonato em oitavo, nono, sexto, não tem diferença. Mas com certeza ele teria um carro bom para brigar por vitórias e pódio. E isso é algo muito importante para ele. E por que ele tem tanta confiança no ano que vem, amigos? Ano que vem tudo vai mudar. Novos carros, novos regulamentos, novos motores. Algumas equipes ou apenas uma equipe pode começar o campeonato com muita vantagem sobre as outras. Vai ser interessante acompanhar. Seguindo quase a mesma linha de raciocínio do Gasly, tem o Alonso numa entrevista bem legal aqui. Já trouxe para vocês várias vezes que Alonso está desacreditado, acha que esse ano vai ser péssimo para a Aston Martin, porque ao que parece a Aston Martin está investindo tudo no ano que vem. E este ano basicamente eles esqueceram. A prova disso é que nas avaliações técnicas a Aston Martin é a única equipe por vezes que regrediu seu desempenho. E Alonso foi bem sincero quanto a isso, dizendo que o impacto negativo da temporada 2025 é muito menos importante do que 2024, por exemplo, pois os carros deste ano, 2025, são basicamente uma continuação do carro de 2024. E as regras de 2025 serão completamente novas e vão redefinir totalmente o aprendizado sobre os carros. Portanto, os carros e a técnica aplicada de 2025 não vai ser muito útil para 2026 em termos de aerodinâmica. Mas, obviamente, é sempre interessante terminar a temporada bem, para manter a motivação alta para a equipe. Mas, atualmente, a equipe não está muito empenhada, não, em 2025. Até porque o grande novo super túnel de vento da Aston Martin está em funcionamento há algumas semanas e é um dos mais tecnológicos da atualidade da Fórmula 1, tá, pessoal? Só para lembrar vocês aí. E o Adrian Newey, a Honda, já estão lá trabalhando em cima dos novos regulamentos. Então, por causa disso, a motivação da equipe está gigantesca. De olho na Aston Martin em 2026, né, pessoal? Ano que vem, porque esse ano dá pra esquecer eles. Mas vocês estão entendendo, pessoal, a importância do ano que vem? Olha, ano que vem na Fórmula 1 vai ser uma loucura e vamos estar aqui acompanhando. E vem aí a Sauber, meus amigos, a equipe do nosso piloto Bortoleto, que também deu uma entrevista, já leio para vocês. Bom, a Sauber agora vai para Miami com uma oportunidade valiosa, sem espaço para erros. Vamos entender o que o chefe da equipe está pensando em fazer. Ele ressaltou que um fim de semana com corrida sprint aumenta a dificuldade, a complexidade, porque tem apenas um treino livre para testar o carro, então não tem espaço para erro. E aqui o objetivo da equipe para Miami é basicamente testar o carro, pois
na corrida anterior. Levaram um monte de atualização, várias mesmo. Só que a estratégia durante a corrida foi horrível e ambos os pilotos reclamaram do carro. Calma que eu vou lançar o vídeo análise completa da corrida do Bortoleto ainda essa semana. Então, para o chefe da Sauber, Miami vai ser um grande desafio para fazer progressos significativos e desbloquear mais desempenho para o C45, que é o nome do carro. Em resumo, a Sauber ainda depende de dados de mais corridas para entender o carro e acertá-lo para melhor desempenho. Mas vamos ver o que Bortoleto acha disso tudo. Ele está bem preparado para Miami e diz que vai ter muito a aprender por lá. Lembrando que em Miami vai ser a primeira vez que Bortoleto corre naquela pista. Então ele fez bastante treino no simulador para entender um pouco melhor o circuito. Ele está ansioso para andar lá de verdade. E vai ter muito que aprender em todo o fim de semana. Vai ser apenas a segunda corrida sprint dele. Mas ele se sente bem preparado e focado para aproveitar ao máximo. Então nós temos uma equipe que precisa entender o seu carro e um piloto que precisa aprender o circuito. A situação da Sauber em Miami vai estar complicada. Vamos torcer para uma surpresa brasileira. Atenção aqui, pessoal, Ferrari volta no foco. De novo aquele papinho do chefe da Ferrari dizendo que o carro é bom, só falta aquele acerto fino que os engenheiros não estão conseguindo fazer para entregar um carro rápido e competitivo para seus pilotos. Só que essa semana ele começou a usar metáforas, dizendo que os ingredientes estão todos lá, mas é como cozinhar, precisam ser misturados na hora certa. Ele tem a sensação de que a equipe não extraiu o melhor do carro até agora, talvez em algumas ocasiões, em algumas sessões, mas não completamente na corrida. Aí ele começou a dar uma desculpinha dizendo que até mesmo a McLaren, que tem uma vantagem grande em relação aos adversários, às vezes tem um carro um pouco mais difícil durante a corrida. Então a dificuldade faz parte, até de quem tem um bom carro. E ele fala também que hoje em dia está muito difícil e competitivo, pois há alguns anos atrás, quem tinha um bom carro poderia ir para a qualificação de pneus médios, que mesmo assim avançaria as etapas de uma qualificação. Mas hoje em dia não dá para fazer isso. Todas as equipes têm que desde o começo da qualificação dar o seu máximo, senão será eliminado. Pessoal, esse argumento dele soa um pouco em defesa de Hamilton, que estava com dificuldades nas qualificações e quase foi eliminado lá na Arábia Saudita. E ele finaliza que hoje a Ferrari está muito focada em ritmo de corrida, desempenho puro. E uma das habilidades da equipe no ano passado foi justamente essa, capitalizar centésimo de segundo a cada vez. E ao final do campeonato, conseguiram disputar o título mundial das equipes. Não conseguiram por pouco, mas passou perto. Só que aí aparece o Leclerc e de novo ele parece que está indo em um sentido oposto da equipe. Uma vez que o Leclerc já falou semana passada e semana retrasada que ele está indo em um sentido dele próprio dentro da equipe. Ou seja, indiretamente, Leclerc está se colocando ou já se colocou dentro da equipe Ferrari como um piloto totalmente independente. Lembram, pessoal? Lá no comecinho, quando anunciou a super dupla de equipes, Leclerc falou que teria muito que aprender, que poderia aprender muito com a experiência do Hamilton. Hoje, Leclerc não fala mais sobre isso. Ao contrário, ele desconversa sobre esse assunto e diz que ele está seguindo o próprio caminho dentro da equipe. E agora ele volta a confrontar o trabalho em equipe. O Hamilton vem falando várias vezes que a Ferrari precisa mudar a configuração do carro, acertar o carro bem, e que a configuração do carro do Leclerc e do Hamilton é ligeiramente diferente, e que Hamilton não está conseguindo se adequar ao estilo de pilotagem do carro. O Leclerc solta mais uma bomba contra o Hamilton, dizendo que sente que há liberdade mais do que o suficiente na configuração do carro para adaptá-lo ao estilo de pilotagem de alguém. E nesta entrevista de hoje, Leclerc tocou no assunto que foi amplamente divulgado pela Ferrari lá no comecinho, dizendo que o estilo de pilotagem do Leclerc e do Hamilton eram parecidos, então eles se dariam muito bem no carro. Pois é, Leclerc disse hoje que é muito bom estar na mesma direção, e na época ele ficou surpreso com o Hamilton, com a semelhança com que ambos os pilotos abordam as entradas de curva, mas ele falou que não quer fazer nenhuma comparação específica com outros pilotos, mas quando o Hamilton chegou, Leclerc ficou surpreso, pois os dois são bastante agressivos nas entradas de curva, o que significa que a exigência deles de acerto do carro é as mesmas, com certeza as mesmas.
mais uma vez, indiretamente, suave. Leclerc está criticando o Hamilton. Enquanto o Hamilton fala que ele não vem conseguindo se adaptar ao carro e por causa disso não consegue ter consistência no carro, Leclerc fala que dá para fazer vários acertos diferentes no carro e que a pilotagem do Hamilton e Leclerc é praticamente a mesma. Não era para o Hamilton estar com dificuldades. É basicamente isso que o Leclerc está falando. Leclerc é o atual quinto colocado com 47 pontos e Hamilton sétimo colocado com 31 pontos. A diferença dos dois ainda não é grande, mas o cenário que está se desenhando é que a Ferrari está caminhando para ter um primeiro piloto muito inusitado. Bom, comenta aí a sua opinião, pessoal. Isso aqui é bastante polêmico. E enquanto na Ferrari nós temos o Leclerc se afastando do Hamilton, na McLaren nós temos um Piastri se afastando do Norris. Olha só o que ele falou. Disputa por título mundial contra o Norris é um cenário dos sonhos para o Piastri. Ele falando que, como equipe, é legal que a disputa seja apenas entre ele e o Lando. Confessa que talvez para o chefe da equipe, diretor, vai ser um pouco estressante, mas no fim das contas é o desejo que a McLaren tem. Mas para o Piastri também seria uma boa posição. Mas se houver outras equipes envolvidas, também não vai ser algo ruim não. Ele quer ver um esporte competitivo entre várias equipes. E atualmente está muito perto disso acontecer. Por exemplo, como foi no ano passado, disse Piastri. Então, se ele for campeão mundial, em qualquer um dos cenários, vai ser muito legal, ele vai aproveitar muito cada momento. Mas se preocupar apenas com o seu companheiro de equipe é provavelmente um cenário um pouco mais fácil do que se preocupar com 3 ou 4 equipes de uma vez, finalizou Piastri nessa entrevista. Será, pessoal, que disputar com o Norris seria tranquilo na visão do Piastri? Pessoal, atenção nas palavras, ele diz que seria mais fácil disputar o título com o Norris. E vamos lá, pois tem outra entrevista ainda. Como seria uma disputa com o Norris então? E aí? Segundo o Piastri, você não precisa ser ruim, apenas tem que ser duro. E ele explana mais sobre isso. Cada piloto tem seu estilo e personalidade. E o piloto precisa ser duro na pista. Mas há muitas maneiras diferentes de fazer isso. Agora, atenção no que ele falou aqui, pessoal. Vou sublinhar para vocês. Piastri não acha que exista um estilo perfeito para a aparência de um campeão mundial de Fórmula 1. Ele acha que todos eles tiveram características diferentes. Alguns dizem que todos são semelhantes em muitos aspectos, mas ele acredita que o mais importante é tentar fazer do seu jeito, ou do jeito que você quer. E isso pode trazer muitos benefícios. Ou seja, Piastri tem seu estilo próprio para disputar com rivais na equipe, ou para disputar um título mundial. Qual será esse estilo, pessoal? Confesso que nós ainda não vimos, não é verdade? Ele não teve nenhuma disputa roda com Max Verstappen ou com Russell, ou mesmo com Norris. Não teve com o Norris porque a McLaren proibiu que eles disputassem, mas com Verstappen ainda não teve aquele enrosco roda com roda. E queremos ver isso. Concorda comigo? Eu tô ansioso para que esse momento chegue. Sabemos que frio, calculista, paciente, na corrida ele é, bastante. Mas como ele vai lidar com uma disputa direta? Isso vai ser interessante. Ah, tô ansioso, hein? E a Red Bull, pessoal, vem atualizando o seu carro um pouquinho a cada corrida. E olha, lá em Jeddah mostrou resultado as atualizações. Atenção na Red Bull. Para Miami, que é uma pista que tecnicamente não é interessante colocar atualizações, pois tem apenas um treino livre, mas mesmo assim a Red Bull parece que vai mudar o assoalho, que é uma das principais peças de desempenho no carro. Contudo, um dos seus principais engenheiros falou um pouco mais sobre a inconsistência do carro. E é isso que eles querem trabalhar nas próximas 2 corridas. Então, para Miami, pretendem atualizar o assoalho e depois para Imola, vão mudar completamente as asas do carro. Para a Espanha também tem um pacote de atualização específica, entre outras peças. Então, a Red Bull já iniciou, antes do normal, digamos assim, seu pacotão de atualizações. Eles querem mesmo alcançar a McLaren. E para quem assistiu os meus últimos vídeos, sabe o que está acontecendo no meio desse campo. E ontem, Russell falou um pouco mais sobre isso. Russell vê que as mudanças nas asas flexíveis este ano vai realmente mudar o rumo das equipes durante o campeonato. Já avisei vocês que a partir da 9ª etapa, que vai ser na Espanha, a FIA vai enrijecer ainda mais a regra das asas flexíveis. Basicamente, elas deixarão de existir. E olha o que o Russell fala sobre isso. Vão restringir as asas flexíveis. E foi aí que a McLaren se destacou.
Até essa corrida, não vejo realmente a ordem das forças mudando, mas esse seria um fim de semana decisivo para ver se eles dariam um passo para trás e o pelotão se fecharia, disse George Russell. Mas mesmo assim, ele elogia a McLaren, dizendo que eles estão fazendo um trabalho excepcional com o gerenciamento dos pneus. Mas talvez quando forem para Las Vegas, a McLaren não vai ter tanta vantagem. E a Mercedes pode conseguir até uma vitória, pois o carro da Mercedes está muito sólido, confiante, previsível, concluiu George Russell. Meus amigos, todas as principais equipes estão aguardando a 9ª etapa, a Espanha chegar. Vai ser interessante o que vai acontecer lá. Isso se a McLaren já não se antecipar e acabar com a flexibilidade das asas antes. Pode acontecer, porque ela tem que testar as coisas antes, né? Fica antenado que aqui no canal a cobertura vai ser interativa para vocês. Então deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, compartilha para os amigos. Deus abençoe.